Uau, nossa, a gente está vendo aí o Carlão dos bonecos, Carlão Gataz, e a gente tá vendo como que você tem uma desenvoltura em cena, né, Carlão? Meu Deus! E... depois de 40 anos, né? Gente. Então, Elu, é como a gente estava falando, Elu, na verdade, essa desenvoltura também foi uma conquista. Eu, apesar de a pessoa olhar assim e achar que eu sou muito dado, muito mas eu sou muito tímido. Olha só. É incrível, se eu não for uma ação minha, um trabalho meu, assim, eu realmente tenho minhas dificuldades. Mas eu estava, voltando só um pouco, Elu, naquela conversa que a gente estava falando dos parceiros, eu quero deixar claro aqui que eu sempre reconheci muito a participação dos meus parceiros e eu acho que se a gente não tem bons parceiros, a gente não consegue ser bons trabalhos. E não é só ter os bons parceiros, é ter eles realmente como parceiros. Sim. E não só como pessoa, vem aqui para me ajudar. Né? Isso é legal. E esse trabalho que vocês mostraram ali agora é um trabalho que mexeu muito comigo. É um trabalho fantástico. A gente acredita que a gente se saiu muito bem nesse trabalho. É um trabalho que foi feito pela Orquestra do Estado de Mato Grosso, o maestro Leandro Carvalho. Um trabalho lindo, lindo. A parte teatral foi dirigida e criada pelo Sandro Lucose, entendeu? Sim. Que me convidou. Agradeço sempre o Leandro Carvalho e o Sandro Lucose por me ter E a dado primeira vez essa teatro oportunidade. de boneco com orquestra, né? Não já tinha isso? Não, isso já existiu várias Mas vezes. aqui no nosso Aqui estado... no trabalho foi a primeira vez, sabe? E foi fantástico. Olha, eu... E é híbrido, né? Porque você também, o corpo de quem está manuseando o boneco também está no teatro, É né? que nesse espetáculo a gente tinha o trabalho como ator, tinha o trabalho como manipulador com os bonecos de manipulação direta, que eram os bonecos do Dom Quixote, Sancho Panza e o Senhor da Lua, e tínhamos os bonecos fantoches que iam para a barraca. Porque essa história, esse teatro, ele contava uma passagem do Dom Quixote, que é quando ele chega numa taberna e lá nessa taberna está acontecendo o teatro de boneco do Mestre Pedro. E no teatro de boneco do Mestre Pedro, ele está mostrando um casal de apaixonados, que a noiva Melisandra tinha sido raptada, e ele foi lá e resgatou a Melisandra. E o rei botou os cavaleiros atrás da Melisandra com o namorado. E aí o Dom Quixote, ele acredita que aquilo está acontecendo. Ele viaja na história do teatro de boneco, acredita que está acontecendo, vai lá e destrói todo o teatro de boneco, entendeu? Então, é uma história muito legal, que é um teatro dentro do teatro, acompanhado por uma orquestra, sabe? Foi um trabalho maravilhoso, muito bom. A gente tem que reconhecer que o trabalho do Leandro Carvalho e do Sandro Lucose foi fantástico, sabe? E me deu a oportunidade também de fazer um bom trabalho, aquilo que ele estava falando. E os bonecos são todos seus, todos produzidos por você? Como... São todos produzidos por mim. Eu que fiz todos eles, eu dei a voz para a maioria dos bonecos, sabe? Mas na manipulação lá, quem manipulou foi eu, o Sandro Lucose, e foi o Tiago. Eu não lembro o sobrenome dele aqui para fazer jus, mas é o Tiago, um grande parceiro, um grande amigo, como apareceu na imagem ali, sabe? Sim. E foi muito legal. Realmente surpreendeu.
E a gente estava aqui antes, né, comentando aí nos bastidores também a sua história com o Dante, né? Eu acho que é legal a gente falar isso também, do seu primeiro boneco. Não, não foi o primeiro, mas o Dante, ele foi... O que acontece? O Dante, ele teve uma visão... O Dante era uma pessoa de visão, a verdade seja dita. E ele pôde perceber a força do boneco quando a gente fez a primeira vez lá na Assembleia Legislativa, lá o boneco do Tancredo, ele percebeu a reação do público, ele sentiu ali que o boneco tinha força. E aí ele pediu para a gente continuar junto, no prazo que a gente já tinha uma parceria, e ele pediu para a gente continuar junto e fazer o boneco da campanha dele. Tem uma história interessante aí que eu vou contar. O Dante, ele quando pediu para a gente fazer esse boneco dele, ele pensou que a gente fosse fazer um boneco igual a gente tinha feito o boneco do Tancredo, aquele de máscara corporal que a gente faz a cabeça e põe na gente mesmo. Quando eu fiz o boneco de vara, que eu fui apresentar para ele estranhou. Ele, pô, Carlão, eu queria um boneco para adulto, né? Eu não quero esse boneco para criança. Aí a tia dele, a Terezinha Arruda, outra pessoa fantástica, sabe? Uma pessoa de uma cultura, pessoas incríveis que já tive a oportunidade de me relacionar. Ela chegou na minha e falou, ora, Dante, ele é o artista, respeita o trabalho dele, ele sabe o que faz, né? E eu, para falar a verdade, Elô, eu vou confessar que eu realmente não sabia o que fazer. O que eu sabia é que, assim, como eu já tinha feito um tipo, para mim poder fazer sucesso, não eu fazer sucesso, mas para o boneco acontecer, ele já teria que ser diferente. E nessa época eu tinha pensado assim, como a gente tinha os comícios e ficava aquela multidão de gente no comício, eu pensei na ideia de fazer um boneco que pudesse ficar para cima da cabeça das pessoas. Sim. E foi um boneco que aconteceu, deu muito certo. Inclusive nessa época a eleição ainda era nas Filipetas, e aí o nome do boneco era Tio Dante. Nossa, quase prejudiquei a eleição do Dante, porque o Tio Dante... Quase ganhou as eleições. Ele quase atrapalhou, viu? Se não fosse realmente o momento do Dante, sabe? Aquela era o momento dele, ele realmente ele teria sido complicado. Porque ele registrou Dante Martins, Dante de Oliveira, Dante, mas não registrou Tio Dante, porque... Ninguém ia imaginar que o boneco ia votar. Até porque o boneco era novidade. Foi a primeira vez que teve. E aí aconteceu uma outra coisa interessante, Elô, que eu tenho que agradecer também muito ao finado Dante. O Dante, ao perceber que a força que tinha os bonecos, ele sempre esperava a gente fazer o teatro de boneco para ele poder entrar para fazer os discursos. E então, o que aconteceu? Como a gente apresentava todos os dias nos comícios dele, a gente foi pegando muita canja de palco, sabe? Muita canja de jogo com o público, entendeu? Então, ali fez com que também a gente ficasse famoso. Você sabe, Lu, eu vou falar uma coisa com que eu tenho o maior orgulho na minha vida. Eu lembro que quando eram as campanhas do Dante, porque o Dante ele era de esquerda e naquela época o povo de esquerda era considerado, é comunista, comedor de criancinha, né, tal. Então o Dante tinha uma visão meio pesada. E eu tenho cá comigo que foi justamente o trabalho de boneco que suavizou um pouco essa imagem do Dante, sabe? Posso estar enganado, mas eu acredito que tenha sido isso. E como a gente apresentava todos os dias, sabe? Porque ele tinha uma atividade muito intensa, sabe? O Dante era um cara muito dinâmico. Você continuou com ele depois que ele ganhou as eleições? Continuei. Então? Nós fomos parceiros muitos anos. A gente foi alargou um pouco essa parceria, porque quando chegou em dezembro de 89, meu pai morreu e eu tive que ir para Corumbá, para mexer com o negócio de família, de herança, essas coisas todas. E isso nos afastou um pouco. E quando eu voltei, ele já estava naquele processo de governador, né? E aí quando eu voltei, eu já estava casado, com filho, passei a ter que trabalhar mais com contrato fechado para poder garantir, sabe, a sobrevivência da família e tal. Então a gente acabou se afastando um pouco, porque o trabalho com o Dante era um trabalho fantástico. Sim. E eu não era sozinho, sabe, Lu? Nessa época que a gente trabalhava com o Dante, nós éramos um grupo de 12 pessoas. Olha. Nós tínhamos aqueles bonecos gigantes que a gente entrava, eram 5 bonecos, entrava 5 para vestir os bonecos, 5 cuidavam. Aí depois de 1 hora e meia, trocava os 5 que cuidavam, vestia. Muito cansativo, né? Tem que falar, é um peso, né? Tem era que ter cansativo, era andando, não parava, sabe? Ele era pesado, né? Eu lembro até hoje que o boneco pesava em média 7 quilos. Nossa. Mas aí você coloca no começo, era 7 quilos. Depois de meia hora, 7 quilos 12, vira 100, 15, né? Por aí. Né? Então a gente realmente fez muito trabalho. E como ele contratava muita gente, isso era uma coisa que permitia com que a gente pudesse crescer. Sim. Sabe? A gente vivia sempre na oficina, a gente saía para os trabalhos, voltava para a oficina, saía da oficina, era sempre ali. E tem uma passagem muito interessante que eu faço questão de frisar. Eu sou sagitariano. O sagitariano, embora eu não conheça essa questão de previsão, de liaço, não entendo isso,
mas eu já percebi com o tempo, por várias situações, que realmente o signo ele mostra mais ou menos a característica das pessoas. Sim. E eu tenho muito essa questão de liberdade, sabe? Eu não consigo me enquadrar tal. E nessa época do Dante, como eu trabalhava muito com o Dante, as pessoas achavam, você vai ser funcionário público, vocês vão te contratar. E várias vezes mesmo, várias pessoas tentaram me contratar para ser professor. E eu nunca quis, sabe, Rô? Eu nunca quis ser... Não é que eu nunca quis ser um funcionário público. Eu nunca quis realmente partir para ser um funcionário, sendo que eu tinha uma vida muito ativa como independente, sabe? Então, eu achava que a minha função era ser um independente e ainda bem, né, Carlão? Porque senão, olha quanta coisa que a gente ia perder com o teatro de bonecos. Não, eu vou falar, tem os dois lados das coisas. Um lado foi realmente o meu crescimento, que por estar independente eu não podia me acomodar e fui crescer, e realmente isso foi fantástico. Mas eu não tive muita orientação no começo e não me preocupei muito com a velhice, sabe? Eu achava que eu era... Acho que eu acredito Mas todo artista, a população em geral, eu acho, a gente não se preocupa, acha que não vai envelhecer, né? Mas hoje a gente sente isso, sabe? Eu acho que se eu tivesse sido, por exemplo, se eu tivesse sido funcionário naquela época, que era os anos, início dos anos 80, 80 eu já estava aposentado. Eu fui professor de 30 anos da minha vida, mas sempre 40 como autônomo. anos já tem aí de bonequeiro, né? Então, com 40 anos já tá... Então, essa é a única coisa que eu sinto que eu errei na minha vida, foi não me preocupar. Achar que ia morrer cedo, que não ia ter necessidade de preocupar com aposentadoria, com velhice, sabe? Então, essa é a única coisa que eu sinto que eu errei na minha vida, foi isso. É uma preocupação mesmo, porque a gente pensa em de ter uma velhice mais tranquila, trabalhou tanto, né? Tipo... Sabe por quê, Lu? A gente não imagina que quando você chega na velhice, você não tem mais aquela força para cortar aquele arame, para dobrar as coisas. Você não consegue mais. Então, você não tem força. Não consegue. Eu como esse meu problema que eu tenho na perna, eu não consigo mais andar muito, eu não consigo mais segurar boneco muito, vestir um boneco gigante. Então, quer dizer, a gente começa a idade vai tendo algumas limitações, entendeu? E aí isso aí vai fazendo com que você requeira mais espaço, mais tempo, mais dinheiro para produzir, porque tudo dificulta. A minha última criação foi uma coisa que eu denominei de pialejo. Era uma caixa com um autônomo, que era uma manivela que você vai fazendo, o rapazinho estava numa canoa, ia andando com a canoa, remando assim, peixe ia sair e tal, e você vai contando a história. Ele tem umas teclados ali atrás, que conforme você vai, aperta o teclado, aparece uma irara, aparece uma onça. É um autômatozinho que você vai mexendo e vai contando a história. E olha, eu tive muito problema, tinha que lixar, eu já não tinha paciência, já não tinha muito ânimo para ficar lixando, tinha que ficar serrando, às vezes na mão. Então, eu sinto muito que a velhice, ela limita muita gente, sabe? Limita muita gente. Infelizmente, a gente fala assim, é legal ser é melhor ser idoso do que ser velho. Vai tomar banho, meu. Não existe essa. Não, a idade chega para todo mundo e é igual. Você fala, tudo bem, o cara tem que estar sempre fazendo ginástica, mas, eu tenho problema na perna, como eu vou ficar fazendo ginástica? Então, mas, fora isso, eu acho que a vida é maravilhosa. Cai na vida. Carlão, qual que foi a maior dificuldade que você já enfrentou assim, dentro desse universo de ter que fazer o boneco mesmo? Teve alguma coisa que te impediu? Não, você sempre foi sagaz de estar lá e inovando, porque a gente vê que o mundo vem pedindo outras coisas, os materiais vão modificando, não é o mesmo material que você fazia, às vezes você não encontra mais, a gente tem muita coisa desse sentido, né? Esse problema de achar material é muito sério. Aqui em Cuiabá, principalmente, é muito sério. E aí, quando você precisa se localizar em São Paulo, um lugar, você tem que dar 10, 20, 30 telefonemas. Tem que ligar para pessoas que você nem conhece direito, perguntar orientação, sabe? É muito difícil. Mas, Elô, o que acontece? Eu, desde lá, quando eu comecei a fazer teatro com a Mauri Tangará, Elô, nós éramos amadores. O que quer dizer amador? Amador quer dizer que você tem uma profissão, por exemplo, eu sou professor, vivo do meu salário de professor, mas faço teatro. Você é amador. Amador. Exatamente. Mas, na verdade, não quer dizer que o seu trabalho é inferior, tudo mais. É só que você não sobrevive do seu teatro. Sim. Lá atrás, eu comecei a viver do meu teatro. Fui a primeira pessoa a arriscar, a abandonar serviço, tudo para vir exclusivamente fazer teatral. Eu trabalhava com a Mauri nessa época. E aí, o que aconteceu? Como naquela época a gente era amador e a gente não recebia cachê,
O grupo ganhava um cachê e aí pegava e saía para comemorar tal. Eu falei, Mauri, como eu não bebo, porque eu tinha tido hepatite, eu não bebia. E o grupo sempre, a saída era para comemorar, tomar uma cervejada e tal. Normal. Eu passei a pegar meu cachê. E aí eu pegava meu cachê, eu ia lá e comprava uma ferramenta. Ia na outra, comprava outra ferramenta. E foi assim que eu montei minha oficina. Com cachê e cachê, fui montando minha oficina. E aí eu passei a viver 24 horas dentro da oficina. Mesmo quando eu era casado, a oficina era dentro da minha oficina, dentro da minha casa. Então eu vivia dentro da oficina. Então, quando você está ali naquele processo, o conhecimento, as coisas é meio gradativo, ela vai acontecendo. Então eu não sei dizer realmente, pelo menos não lembro no momento, nenhum boneco que tenha me dado assim, uma dificuldade muito grande de fazer. A marionete em si, que é o boneco de fio, ele tem uma situação. Ele requer muito ensaio para você dominar a manipulação. E boneco tem um detalhe, você está ali ensaiando, está manipulando, você está dominando. A hora que você parou, você tem que voltar a ensaiar para dominar. Não é igual andar de bicicleta, não é. Sabe? Você sabe qual que é o processo, você vai, mas da perfeição é questão de muito ensaio. Isso é uma coisa que eu já não tenho mais paciência. Então, eu acho que uma das coisas que sempre me irritou muito é o tal do ensaio repetitivo. Esse ensaio repetitivo sempre me cansou muito. Porque eu penso assim, quando você entra com fantoche, você precisa ter o conhecimento, você vai lá e você vai produzir a história ali no jogo, na brincadeira e tal. A marionete, para você fazer isso, ela pode acontecer, e acontece muito, mas você tem que dominar muito ela para poder dar conta de responder com ela rápido. Sim. Você está entendendo? Então ela fica mais difícil o jogo com o público. Então ela passa a ser praticamente assim, um trabalho de ensaio repetitivo. Aí isso eu já não tenho muita paixão. Quando você já domina, aí você consegue fazer com que mesmo naquela apresentação dela, ela consiga se comunicar com o público, sabe? Criar uma história ali com ele, aí é uma coisa que agrada. Porque no boneco, Elô, tem uma coisa que é fantástica. Assim, no boneco a gente começa a falar as marionetes. A gente começa a falar que no teatro de boneco, embora a história seja imprescindível, ela é desnecessária. Você está entendendo? Então, por exemplo, se a sua ideia é botar um boneco que vai lá subir uma escada, escorrega, cai, sobe, ela não precisa de texto, ela já tem essa história de tentar subir a escada. Está entendendo? A dramaturgia já está ali. Já está ali na ação, exatamente. Você está entendendo? Então, o que acontece? Você acaba meio que tendo facilidade para fazer esse tipo de coisa. Aí, quando você pega uma marionete, que você tem que ficar ensaiando muito lá, poxa, eu ultimamente não faço mais isso, mas teve época da minha vida que eu acordava de manhã cedo, enquanto eu não cumpria 1 hora de ensaio de manipulação, eu não parava para fazer café, não parava para comer, sabe? Então, hoje em dia, eu não tenho mais essa paciência, sabe? Não tenho, até porque eu já não trabalho tanto com as marionetes, quando vai mais para mostrá-las e beleza, sabe? Hoje em dia é mais encomenda, né? Olha, oficina. Teve uma época que a gente tinha muita encomenda. Eu tive oportunidade de fazer bonecos para Goiânia, para Brasília, para Paraíba, para o Ceará. Eu tive, para o interior do estado de Mato Grosso, eu fiz muitos bonecos, para várias cidades de Mato Grosso. Tem boneco seu pelo Brasil, então? Tem boneco, vou até falar uma coisa agora que você falou e eu lembrei. Eu tenho 3 marionetes no Museu da Marioneta em Lisboa. Olha que lindo! Tem 3 marionetas minhas lá, e que eu devo muito ao Zé Guilherme, que era diretor do Sebrae, presidente do Sebrae, não sei se ele ainda é, confesso, estou meio afastado. Essa pandemia a gente ficou fora das coisas, né? E também a finada Magda, não sei se você lembra da Magna, que era esposa do Gervani de Paula. Sim. Sim, a Magna ele tinha visitado o museu de lá e tinha visto que tinha lá o Museu da Marionete, que não tinha nenhuma marionete do Brasil. Aí ele veio, conversou comigo, conquistou 3 marionetes minhas e levou para lá. Lisboa. Para Lisboa. Olha só. Tem umas coisas na vida, Elô, que é muito interessante. Um dia eu fui fazer uma apresentação na Praça Santos Dumont. Segura aí, olha essa a gente conta. Foi fazer uma apresentação na Santos Dumont. Galera, a gente está aqui com o Carlão Gattaz, o Carlão dos Bonecos, esse querido que vem aqui contando pra gente com muita maestria esse jogo com os bonecos, a manipulação. E tá assim, uma aula sobre bonecos. Eu convido vocês para não perderem o último bloco aqui do nosso Cultura Livre. Até breve. Vou ter que ir ao banheiro rapidinho.